de saúde. Bora lá então? Se você gosta de tratamentos naturais, se você gosta de cuidar da sua saúde com os remédios que Deus preparou e deixou na natureza para que eu e você possamos cuidar da nossa saúde e melhorar a nossa saúde no dia a dia, este programa é para você. Seja muito bem-vindo, sinta-se em casa, esse espaço é todo nosso para nós falarmos de saúde. E eu sempre vou estar aqui ao meio-dia, toda quarta-feira, esperando você com uma dica super importante para como nós vamos cuidar da nossa saúde. Melhorar a saúde, aumentar a imunidade, ou se for o caso, se for a necessidade, eu vou te ensinar, assim como hoje, como estar aliviando as dores, cuidando de alguma dor. Já dei várias dicas aqui e hoje eu vou dar mais uma dica de como você deve estar cuidando da sua saúde. Nós estamos agora na época de inverno e junto com um clima lindo, maravilhoso, friozinho, também vem as constipações, também vem as gripes, os resfriados, as inflamações, otite, renite, sinusite, todas as ites vêm nessa época do ano. Então a gente vai fazer agora uma temporada falando só sobre como nós vamos cuidar de todos esses transtornos que vêm nessa época do ano. Primeiro de tudo, reforce a sua imunidade, alimente-se bem, beba bastante água. Sim, você deve beber bastante água, principalmente no inverno, que é uma época mais seca. E algumas regiões do nosso Brasil ainda é mais seco ainda. Então a gente precisa redobrar a ingestão de água todos os dias. Então, melhore a tua alimentação, melhore a tua ingestão de água e também faça alguma atividade física. Assim você reforça a sua imunidade para estar passando por todo esse período de inverno com mais saúde e menos questões a serem tratadas e a serem resolvidas. Vamos falar muito ainda sobre como a gente vai estar passando pelos transtornos deste inverno, que a gente sabe que está prometendo ser um pouquinho mais rígido, um pouquinho mais frio do que foram nos anos anteriores. Então vamos nos preparar, já vamos ter tudo em casa para que quando acontecer a gente já comece logo a se tratar. Lembre-se, as terapias naturais elas não isentam você de procurar o seu médico, procurar o médico da família. Então, mas é importante que você também se cuide em casa. Porque quanto mais você previne, quanto mais você melhora a tua própria saúde de um jeito natural, você vai ter muito mais disposição, muito mais saúde e deixa o médico para uma ocasião realmente importante, realmente necessária, mais grave, não é verdade? Se todos nós tratarmos em casa logo nos primeiros sintomas, a gente evita o médico, a gente evita a ida ao hospital. Sempre lembro para você, faça os tratamentos em casa com os produtos naturais, reforce o seu organismo e a sua imunidade. Caso em 3, 4 dias os sintomas permaneçam ou comecem a se agravar, procure o médico, tá bom? Se for uma dor aguda que não passa em 1, 2 dias, procure o médico, não espera não. Mas para gripes, resfriados, otite, que é o caso que eu vou estar falando hoje para vocês, é a dica natural de hoje, eu vou estar falando para vocês como vocês podem estar cuidando em casa e evitar a ida ao médico. Porque essa época do ano, os locais estão mais fechados, os lugares, os ambientes estão mais fechados. Então a dica importante para você, principalmente na sua casa, pela manhã abra janelas, abra portas e deixa o ar circular. Quanto mais o ar circular é melhor, porque ele leva embora o ar que tem vírus, ácaros e também fungos e traz um ar renovado, mais saudável para dentro de casa. Até mais ou menos meio-dia, 1 hora, deixa tudo aberto. Depois disso você fecha para manter o ar quentinho dentro de casa. Assim deve ser no ambiente de trabalho também e na nossa residência. Mas a gente nem sempre consegue isso em todos os ambientes, em ônibus coletivos, por exemplo, carros de aplicativo. Abra sempre a janela, sempre que possível, mesmo estando frio, deixa o ar circular. Porque a aglomeração, muita gente num ambiente fechado,
nessa época de inverno, onde o vírus da gripe está circulando, porque agora a gente tem gripes de todos os jeitos, né? É natural dessa época. Gripes é natural dessa época. É natural da época de inverno, é natural são as doenças do frio. Então, assim como tem as doenças de verão, a gente tem as doenças de inverno. Mas com um organismo com a imunidade lá em cima, em alta, e os ambientes arejados, é possível a gente evitar. Mas, se de repente você teve, por conta do resfriado, sabe quando o ouvido está tampado demais e começa a doer? Ou quando você tem a otite, que quando você aperta assim, ele está bem inchadinho e muito dolorido? Dor de ouvido ninguém merece. Dor de ouvido e dor de dente são as dores mais terríveis que tem depois da dor dos rins. Mas olha, dor nenhuma é boa. Nervo ciático, dor no joelho, dor nas costas, nenhuma dor é boa. E hoje eu vou falar para vocês como vocês devem estar cuidando em casa de dor nos ouvidos, tá bom? Olha o que nós vamos precisar. Anota aí para a dica de hoje. Bálsamo, esse aqui ó, é o meu bálsamo, a minha vida, tá? Folhinha de bálsamo. Esse aqui é o bálsamo verdadeiro para estar fazendo o tratamento natural. Deixa eu mostrar para você, vou tirar uma folhinha aqui que nós vamos usar. Ele é uma plantinha suculenta, tá vendo? A folhinha dele é uma folhinha suculenta, tá? Mas essa aqui, o bálsamo verdadeiro, é da folhinha fina, tá? É da folhinha mais fina, mais alongada, tá vendo? É esse aqui que é o bálsamo verdadeiro para ser usado em medicamento natural. Tem um bálsamo que é ornamental, ou seja, é só para enfeite, é só para ser bonito. Ele tem a folha larga e arredondada, tá? Esse aqui não, olha, ele é pontudinho, tá vendo? É uma folha fina, é uma suculenta porque ele é fofinho, tá? Mas é uma folha pontudinha, tá vendo? Esse é o verdadeiro bálsamo, tá? Deixa eu mostrar pra vocês, olha, de novo. Esse é o meu vasinho que eu comprei a muda e plantei em casa, tá? Essa folhinha aqui, que é o ideal para você ter como o seu bálsamo para estar fazendo todos os tratamentos naturais. Para que serve o bálsamo? Primeiro de tudo, ele é um anti-inflamatório maravilhoso. Ele contém óleos dentro dele, elementos maravilhoso para tratamentos anti-inflamatórios. Você pode usar ele para uso tópico na pele, que é como nós vamos estar usando hoje, para cicatrização. Sabe quando você tem um machucado? Arranhou, bateu, às vezes o cachorro deu uma mordidinha? Vai no médico e depois trata em casa também com bálsamo. Arranhou, às vezes, eu tenho uma cicatriz, aqui ó, eu tenho uma cicatriz na minha mão que foi curada e tratada com tratamentos naturais. O bálsamo ele serve exatamente como cicatrizante. Ele auxilia na cicatrização, ele não deixa que aquela cicatrização seja inflamada. O bálsamo ele é excelente digestivo, ele é excelente também para antioxidante, ele combate os radicais livres, ele regenera a pele, regenera os tecidos do nosso corpo. Então ele é importante muito para a nossa saúde. Mas hoje nós vamos usar o bálsamo como anti-inflamatório. E juntamente eu sempre trago 2 ingredientes e hoje nós vamos usar mais um que eu tenho certeza que você tem em casa. Azeite extra virgem, isso mesmo, pode ser a 0,3%, a 0,5%, o ideal é que ele seja extra virgem. Nunca use azeite composto, porque o azeite composto ele é misturado com outros óleos, por isso que ele é azeite composto, porque ele tem mistura de outros óleos. E para nós o interessante são os benefícios do azeite extra virgem, azeite de oliva, puramente azeite de oliva. Se você tiver na tampinha o brasão do país de origem, mais puro ainda ele é, mais certeza que ele é puro. Essas são as dicas para você comprar o seu azeite puro. Mas aqui nós vamos estar usando azeite também como anti-inflamatório. Então é muito importante, nós vamos estar usando 2 anti-inflamatórios
para a gente estar usando no tratamento da otite. O que é uma otite? É uma inflamação interna no ouvido, onde ele vai deixar afetar toda essa parte aqui e às vezes afeta até o maxilar e causando reflexo também na nossa dentição. E nessa época do ano, que tem hora tá frio, tá quente, tá frio, tá quente, o que acontece? A gente acaba tomando esse choque térmico por muitas vezes estar saindo numa friagem à noite ou de manhã bem cedinho sem proteção nos ouvidos. Por isso é muito importante, nessa época do ano, vai sair de manhã cedinho ou vai sair à noite, use proteção. Use um capuz, use um gorro, use uma touca, use para proteger sempre os seus ouvidos. Se você não tem cabelo comprido assim como eu, você deve estar usando capuz, touca e também ou um gorro, você deve estar usando. Se for aqueles que tiver uma abinha, melhor ainda. Mas quanto mais proteção, melhor. O segredo de passar bem pela essa época de inverno é proteger e manter o seu corpo aquecido e bem aquecido. Em alguns lugares também use luvas e sempre use meia. Nós devemos manter as extremidades do nosso corpo, como cabeça, mãos e pés, sempre bem aquecidos, sempre bem protegidos. Porque são essas partes onde sempre estão desprotegidas, onde mais sai calor do nosso corpo. E onde tem mais contato com o choque térmico, uma hora quente, uma hora frio. E isso faz com que o nosso corpo ele entre em estado de alerta. E isso vai gerar algum desconforto. No caso do ouvido, se entrar, sabia, né, que entra ar dentro do nosso ouvido, né? Sabe aquela história entrou para um lado e saiu para o outro? Isso é verdade. O ar faz isso constantemente. Quer ver? Sabe quando você desce a serra para ir para a praia? O ouvido não tampa? Aí o que você faz? Você inspira o ar e solta pelo ouvido. Por isso que você destampa o ouvido. Então sim, entra e sai ar pelo nosso ouvido. Então nessa entrada e saída de ar, nessa passagem pelos ouvidos, se entrar um ar muito frio, muito abaixo da temperatura corporal, vai dar um choque térmico e o organismo vai entender como um agente agressor e vai criar uma inflamação para poder proteger o nosso organismo. Então, o que acontece? Quando o organismo desenvolve uma inflamação, que pode ser por um vírus, pode ser uma inflamação viral, uma gripe pode inflamar tudo isso e chegar até os ouvidos e causar uma otite, também uma gripe. Você pode ter o choque térmico, como que eu acabei de falar, e também às vezes quando você vai lavar os cabelos pode entrar água dentro do ouvido, gerando uma otite, gerando uma inflamação também. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque não tem como a gente enxugar lá dentro, mas tem como a gente proteger. Então a gente deve estar sempre protegendo os nossos ouvidos, protegendo sempre essa região que é muito sensível e muito delicada. Bom, dito tudo isso, como que nós vamos estar usando esses componentes aqui para a gente estar combatendo a otite? Você já está começando a ter dor de ouvido. Para não piorar essa inflamação, nós vamos usar um anti-inflamatório 100% natural. Não é para beber, é de uso tópico, ou seja, você vai estar passando na pele, entendeu? Uso tópico externo, não é para colocar dentro do ouvido, é para usar por fora aqui do ouvido, ok? Eu vou ensinar direitinho para você. O que você vai precisar para estar fazendo isso? Folhinhas de bálsamo, você pode usar uma folhinha de bálsamo, tudo isso, para você ver como é um anti-inflamatório poderoso, viu? É muito bom. Uma folhinha de bálsamo, você vai colocar essa folhinha já limpa, higienizada, num pilão. Eu tenho aqui, olha, tá vendo? Um pilãozinho de madeira, a mão do pilão e o pilão. Você vai colocar a folhinha, a gente vai picar ela assim, ó, um pouquinho, só para facilitar. A folhinha dentro do pilão, tá? Não precisa muito, uma folhinha só dentro do pilão.
Vou abrir aqui o meu. Eita! Abriu! Tô ficando forte, tô ficando. O nosso azeite aqui. E nós vamos colocar uma colherinha de café, de azeite no pilão junto com a folhinha de bálsamo. E agora nós vamos fazer maceração. O que é isso? Maceração é quando você amassa, mas em terapias naturais nós chamamos de maceração. Gente, olha a cachorrada do vizinho, que maravilha, participando com a gente aqui do vídeo. Você vai fazer a maceração até você perceber que a folhinha está bem amassadinha, bem praticamente dissolvida, mas bem unida junto com o azeite. Nós vamos usar azeite frio mesmo, em temperatura ambiente, e a folhinha também em temperatura ambiente. Por quê? Porque depois a gente vai usar um tratamento a calor. Mas essa fase aqui, eu vou explicar para você essas duas maneiras de estar usando esse tratamento aqui, esse anti-inflamatório. Tá vendo? Olha, não precisa muito maceração, tá? É o suficiente para poder a gente estar usando a folhinha. Se você for sair durante o dia e você for trabalhar ou fazer alguma outra coisa, você vai usar, porque agora aqui você formou como se fosse um creme, como se fosse uma pomadinha, um unguento na realidade. Na terapia natural isso é um unguento, né? Mas a gente fala assim que eu não aguento, então a gente vai usar aqui. Você vai pegar assim, olha, no dedo mesmo, tá? Dedo, tá? Molhadinho com o dedo aqui. Vai sair durante o dia, você vai passar. Vou mostrar pra você. Aqui na região da lateral, você vai passar em movimentos circulares. No pavilhão auditivo externo, você vai passar também. Aqui nessa bolinha também. Vai passar aqui e atrás da orelha você vai passar. Toda essa parte aqui você vai estar passando, tá bem? Fazendo uma ligeira massagem, pouca pressão, lembrando que se você tiver com dor, a massagem ela já vai ajudar a aliviar, tá? 1 ou 2 dedinhos, usando para fazer a massagem, para frente e para trás e no pavilhão auditivo. Você vai sair, vai trabalhar? Faz isso 3 vezes ao dia, simplesmente. 3 vezes ao dia você vai estar passando dessa maneira, sempre cobrindo, tá? Se você não tem o cabelo comprido, com touca, capuz, sempre que estiver no local externo, coberto. Por quê? Porque você está fazendo um tratamento, tá? Aqui você está usando tratamento a frio, mas ainda assim é um tratamento, tá? Aí você vai estar fazendo essa parte aqui assim, tá? Ângela, eu estou com rinite, sinusite, posso usar? Pode. Estou com dor de garganta, pode usar? Pode, sem problema nenhum. Esse tratamento a frio, você pode usar a partir dos 6 meses de idade, porque ele é um tratamento externo, ele vai ser usado nessa parte externa do seu ouvido. Não, jamais lá dentro, não, tá? Só, como eu indiquei aqui, na parte externa, no pavilhão auditivo, aqui na frente, próximo à bochecha, vai massageando aqui, ó, na parte de trás do pavilhão auditivo também. Agora, se você está com muita dor, precisa alívio imediato, você vai fazer esse mesmo tratamento, essa mesma massagem, essa mesma aplicação que eu acabei de ensinar para você. Vai pegar uma toalha seca, um pano seco, e você vai aquecer essa toalha, tá? Como que você vai aquecer essa toalha? Ou com um ferro quente, ou você vai colocar numa água quente, torcer bem e vai colocar na região que está sentindo a dor. E vai deixar por 4 minutos, vai tirar, vai pegar uma toalha embebida em água, tá? Uma toalha totalmente
molhada, tá? Tira o excesso de água. Toalha quente por 4 minutos, tira, põe a toalha fria por 1 minuto. E você vai alternando, toalha quente, toalha fria, toalha quente, toalha fria. Toalha quente por 4 minutos, toalha fria por 1 minuto. Você vai fazer isso totalizando 20 minutos de tratamento. E a última toalha é a toalha fria. Por que a toalha fria? Tratamento natural a calor precisa ser finalizado com a toalha de água fria, tá? Água da torneira, água em temperatura ambiente. Por que é tão importante? Quando você coloca uma toalha ou água quente, você vai estar abrindo os seus poros. Vai abrir os poros. Põe a toalha fria, fecha os poros. Toalha quente, abre, toalha fria, fecha, e assim o que acontece? A dor, a inflamação, ela é puxada pela toalha quente, porque os poros estão abertos. E como você passou o anti-inflamatório, vai sair a parte inflamada e vai entrar o anti-inflamatório. Aí, após 20 minutos, a sua dor ela já vai estar amenizada ou totalmente sem dor. Esse é um tratamento que eu pessoalmente faço em mim, na minha família e também nas minhas pacientes. E funciona. Para dor não tem coisa melhor, principalmente para dor de dente e dor de ouvido. Quantas vezes você vai fazer isso? Se for só o tratamento de passar um unguento frio, 3 vezes ao dia. Se você for passar um unguento para dores fortes e for usar a toalha quente e a toalha fria, sempre faça isso à noite ou numa situação que você não vá sair de casa, tá? Por quê? Porque esse tratamento, ele exige que você fique em casa e não tome golpes de ar, por conta da dor e da inflamação. Então, esse tratamento de toalha quente, toalha fria, você faz sempre à noite ou quando não for sair. Esse tratamento de toalha quente, toalha fria, pode ser feito em crianças a partir de 2 anos de idade até adultos. Se você vai só ter que prestar atenção na quentura da toalha, que seja suportável para não queimar a pele. Entendeu? Então, esse daqui é um dos melhores tratamentos para tirar toda e qualquer dor que você tenha no ouvido e até mesmo dores de dente. Então, você vai estar usando apenas 2 ingredientes, o bálsamo e o azeite. Você vai estar fazendo a maceração no pilão até que ele fique bem dissolvidinho. Vai estar passando na região do ouvido 2, 3 vezes por dia se for a frio e sempre à noite se for com toalha quente e a toalha fria. Essa foi uma dica de hoje de mais um tratamento natural com os produtos que Deus criou e deixou na natureza pra gente. Eu sou Ângela Nascimento, terapeuta naturopata. E se você precisa de ajuda para cuidar ou até melhorar a sua saúde, você pode estar entrando em contato comigo pelas minhas redes sociais, @alnutricia, ou você pode estar também deixando comentários aqui neste vídeo pela TV Praia Grande SP ou pelo Facebook ou até mesmo no canal do YouTube. Ficou com alguma dúvida? Precisa esclarecer alguma coisa? Me deixa um recado que eu respondo todos. Esse daqui é mais um tratamento natural que você pode estar fazendo em casa. Quer saber mais? Me chame pelas redes sociais ou até mesmo quer conhecer meu trabalho? Entre nas minhas redes sociais e venha conhecer também o meu trabalho social pelo Instituto Pétrio. Isso mesmo. Vou deixar aqui o site e também as redes sociais do Instituto, onde eu atendo gratuitamente pessoas acima de 60 anos com atividade física, com palestras e também com ajuda social. Você gosta de trabalhos voluntários? Quer ser voluntário no meu instituto? Junte-se a nós, venha ser voluntários e vamos fazer com que mais pessoas tenham mais saúde. Este daqui foi mais um programa
ao Nutri Companhia, de olho na saúde e ver-te bem, porque eu quero sempre que você esteja bem. Por isso esse espaço é meu e seu. Todas as quartas-feiras aqui na TV Praia Grande SP. Quer ter mais saúde? Só vem! Gratidão por hoje. Beijos pra você. Até quarta-feira que vem. Tchau!